Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Olá, Plínio, Lavínia, Tainã, Liliane. Estamos aqui hoje para mais um momento de estudos e hoje é dia 2 de dezembro. Estamos começando o mês, segunda-feira, né? Então hoje vai ser mais um momento de aprendizado junto com vocês. Nós estudamos na semana passada sobre os corpos. Vamos colocar aqui no slide. Só para dar uma repaginada. Nós falamos sobre o corpo mental, corpo emocional, corpo etérico e corpo físico. Esses são os corpos principais que a alma trabalha, né? Então, a partir daí, do conhecimento desses corpos, a primeira parte do conhece-te a ti mesmo, aí você, conhecendo, consegue prepará-los para que a alma consiga fazer um trabalho mais, vamos dizer assim, alinhado com os propósitos espirituais, vamos dizer assim, né? Bom, eu acho que esse tema dos corpos, para algumas pessoas, era algo novo, mas para outros, alguém já entendia, né? Já sabia sobre corpo mental, emocional, etérico e físico. Embora seja um tema importante, se vocês não têm nenhuma dúvida, nós podemos seguir. Caso queiram perguntar algo, também fiquem à vontade. Vamos aqui ao próximo slide. Inclusive, eu trouxe aqui para as pessoas que quiserem aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque ele realmente ele tem uma importância, nós temos essa literatura complementar. Ele chama O Homem e Seus Corpos. Esse livro ele faz parte daquela literatura que nós orientamos, que é a parte básica sobre eh, esse trabalho, conhecimento espiritual que estamos indicando. E essa autora, Anne Besant, ela tem assim uma literatura maior e ela fazia assim parte bem da doutrina secreta, que tem assim um vasto material sobre o assunto. Esse livro ele é bem pequenininho, tem poucas folhas, mas ele concentra bem aqueles ensinamentos que são necessários para seguir em frente para ampliar um pouquinho mais sobre o conhecimento dos seus corpos, como cada um atua em cada plano. Então, está aí esta indicação para caso alguém tenha interesse. Bom, a partir daí, nós podemos falar que, conhecendo os corpos, é, aí, qual o motivo de trazermos isso aqui? Porque o trabalho de meditação, ele é necessário para harmonizar as faculdades de pensamento e sentimento, coordenar e integrar os corpos mental e emocional, e em um todo coerente, evocando o fluxo de energia da alma. Quando os corpos mental, emocional e físico são guiados pelo propósito espiritual, os conflitos internos são resolvidos e a personalidade integrada torna-se um veículo puro para a expressão da alma, um meio de liberar mais luz e amor no mundo dos assuntos humanos. Bom, se nós falamos sobre os corpos, esse é o motivo, porque conhecendo que nós temos estas ferramentas para poder para a expressão da alma, quanto mais nós prepararmos esses corpos, melhor é o resultado. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém quer comentar sobre esse slide? Tranquilo? Então, nós vamos seguir para o próximo. E aí eu peço alguém que possa ler para a gente.
porque nós vamos falar agora sobre outro assunto, que é sobre a alma especificamente. Quem pode ler, por favor? Eu posso ler. Ok. A alma e sua natureza. Cada aparição na forma é a exalação dos três princípios da divindade. Deus Pai é o Espírito, polo positivo. Deus Mãe é a matéria, polo negativo. E Deus Filho é a consciência, polo magnético. Espírito e matéria são duas polaridades da mesma energia, e a consciência é o campo de interação entre os dois. Sobre esse slide, eu é, entendi que tem três formas de expressão da divindade, né? Sendo é, Pai, Espírito, Mãe, Matéria e Deus Filho, Consciência. Não entendi ainda qual é a relação disso com polo negativo, positivo. Eu acredito que o mundo espiritual esteja interligado com o mundo científico, né? E polo negativo, positivo, magnético me lembra a física, mas não sei a relação entre eles. Bem, Lavínia, a alma e sua natureza. Bom, é, essa, essa afirmativa de que existe Deus Pai, o Espírito, Deus Mãe, a matéria, e Deus Filho, a consciência, a gente consegue perceber isso em vários ensinamentos, até mesmo na religião. A base de todas elas, que todas elas trazem uma verdade, fala sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre a forma de Deus manifestar. Então, durante a nossa literatura ou a forma de estudar, nós podemos perceber esta nomenclatura de várias maneiras. O mais simples é o Pai, Mãe e o Espírito Santo, que é o Filho, né? Existem outras maneiras de falar sobre esse assunto também, inclusive já colocamos aí polo no positivo, negativo ou magnético, porque, como a gente sabe, existe assim, para cada ser humano existe uma maneira mais fácil de conduzir um assunto. Nós temos, cada um tem uma forma de expressar, um raio de expressão, uma maneira de, como é que eu posso dizer assim, entender, um caminho mais fácil de entender, ó, os assuntos. O cientista, para ele, é muito mais fácil falar sobre polo positivo, negativo e magnético. Aquelas pessoas que têm uma afinidade mais com a espiritualidade ou com a religião, vai entender como Pai, Filho e Espírito Santo. E existem outras maneiras também, nós colocamos aqui. Mas o mais importante é saber que o espírito e matéria, quando se juntam, a consciência se expressa nesse meio. Então, o que é o espírito? É aquela parte fundamental, aquela parte nossa que foi tirada de Deus. Aquela Deus imanente, aquele Deus que ele é o Deus que está dentro do Deus maior. Existe o Deus transcendente, que é o tudo, que é o universo. O Deus imanente é aquele que está em cada um de nós e em cada ser que você pode olhar, perceber, sentir. Então, a união desses dois é onde a consciência se expressa. Essa seria a forma mais tranquila de trazer para a gente, para entender como que o Deus se expressa na matéria e qual a função da alma nesse processo. É, eu acho que ainda tem mais situações que vamos falar sobre isso, mas podemos comentar se quiser, tiver alguma dúvida a respeito disso. Tranquilo, Lavínia, sobre essa parte? Sim. Mais ou menos, né? Sempre tem algo mais para falar. Uhum. Os demais também, se quiserem interromper a qualquer momento, com vontade. Liliane, Plínio, Tainan. Vamos ao próximo. Bom, então, alguém se habilita a ler essa parte? Caso ninguém esteja em condições, eu vou ler para vocês.
Eu posso ler. Ótimo. Boa noite. Boa noite, Plínio. Alma é o termo utilizado para designar o aspecto consciência. Alma não é espírito nem matéria, mas relaciona ambos. A alma é a intermediária desta dualidade, constitui o princípio intermediário, o elo entre Deus e sua forma. É a vida de Deus encarnada. E, portanto, outro nome para o princípio de Cristo, seja na natureza ou no homem. Este princípio presente na alma sintetiza propósito, evolução e atividade como partes indissolúveis do plano divino de toda a criação. Um pouco assim, né? Fique tranquilo, Plínio. É que a alma, na verdade, a alma é essa intermediária, né? Entre, eu acho que a nossa vida e a divindade, né? Eu acho Exatamente. que é aquela a que estabelece, né, esse elo entre a matéria e o divino, né, o espírito. De uma forma mais simplória seria, acredito que isso aí. Sim. É isso mesmo, Plínio. Agora é interessante colocar porque as pessoas muitas vezes confundem. Ah, espírito, alma, é tudo a mesma coisa. O Uhum, Cristo, quando ele veio, ele disse o seguinte: ó, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui a gente coloca o princípio crístico. Toda alma é o princípio crístico. É, Se Deus fosse Deus imanente nosso, fosse expressar plenamente aqui na matéria que ele mesmo criou, praticamente pela quantidade, potência de energia, ele dissolveria tudo, porque tudo voltaria a ele, por causa da grandeza da sua força, vamos dizer assim. Então, existem esses planos, e para alguns planos, principalmente esse que nós estamos começando agora a entender, a alma é o intermediário. Quando a gente colocamos na mitologia grega, é o Prometeu, que roubou o fogo dos céus e uhum, ficou acorrentado na rocha, onde o abutre sempre ia lá e comia o seu fígado. Ele estava preso naquela matéria. E aquele fígado dele nunca morria, porque, como sabemos, o fígado é o órgão que mais se regenera no corpo. Então, desde aquela antiguidade, os sábios gregos, com sua filosofia, eles traziam para a gente que existia sim esse intermediário, né? O Prometeu que roubou o fogo dos céus é espírito. E a matéria, aquela criada por Deus, o Prometeu, ele precisa libertar esse espírito para que ele possa voltar à casa do Pai. Então, resumindo assim o mito, é basicamente isso, né? A alma ela tem a função de levar toda a matéria, evoluir todo esse processo para a criação novamente. E, ao mesmo tempo, essa alma é a forma de Deus se expressar, viver através daquele mundo que ele criou. Não é uma coisa simples, porque é, a gente entendeu a vida inteira como espírito, Deus, alma, como se fosse uma coisa só. Mas a gente começa a entender que o corpo já não é uma coisa só. O espírito, ele tem algo mais. E o plano de Deus, ele é um todo que ele tem vamos dizer assim, uma metodologia correta de expressar e que nós temos que aprender para que possamos realmente é, ter sucesso nessa matéria, vamos dizer assim. Então, sabemos que nós temos um corpo, sabemos que nós temos um espírito que é nosso Deus imanente. Todo mundo tem aquela parte divina, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando se fala imagem e semelhança de Deus, é isso mesmo, nós somos feitos iguais, nós somos uma parte dele. Então, foi tirada uma parte e colocada em cada criatura na terra. Existe uma passagem que a gente sempre repete na literatura que nós estudamos, é que dentro dos ensinamentos Deus fala, havendo criado, interpretado todo o universo como parte de mim mesmo, eu permaneço. Então, nós somos a parte de Deus e permanece vivendo a experiência aqui. E o filho pródigo, que vai retornar para Deus, a alma é o peregrino que ajuda a gente a nos conduzir nesse processo. Tá bom? Eu acho, basicamente, um tema muito interessante para entender,
porque a partir de então nós vamos buscar esta energia da alma conscientemente para que ela possa realmente exercer a sua função. Porque até então nós vivemos como surdos e mudos, sem conhecer nada a respeito disso. E quando nós começamos a conhecer algo mais sobre a verdade, nós começamos a trabalhar para expressar, trazer uma expressão melhor para esse plano aqui, para a criação. Tudo bem? Eu estou falando muito, mas o microfone está sempre aberto para vocês, tá? E com relação à dúvida e até mesmo para colocar o ponto de vista de vocês mesmos. Porque certamente é um tema que traz dúvida e tudo engrandece assim, a nossa conversa, tá? É, o próximo, deixa eu ver aqui. A natureza da alma é luz e amor. Quem se habilita a ler? Eu posso ler de novo. Pode sim, Lavínia. A natureza da alma é luz e amor. A alma é a qualidade manifestada por todas as formas. É aquele algo sutil que diferencia um elemento de outro, um mineral de outro. É a natureza essencial, intangível da forma que no reino vegetal determina-se uma rosa ou determina-se uma rosa ou uma couve-flor, um olmo ou um agrião germinarão. É esse tipo de energia que diferencia as diversas espécies do reino animal e torna o homem diferente do outro em aparência, natureza e caráter. Cada reino da natureza, mineral, vegetal, animal, humano, espiritual, planetário ou solar, é uma alma com identidade e aparência específicas, dentro da mente e do coração de Deus. Eu entendi que a alma, ela vai ser o que permite a manifestação das nossas qualidades, né, na forma, né? Então, dependendo do reino, o reino vegetal, ele se manifesta entre as várias espécies dele, de flor, em vegetais mesmo. Então, a alma determina isso. No reino animal, as várias espécies também. E no reino humano, que é o nosso, é, entre a aparência, que é o que vai diferenciar um ser humano de outro, né? E a identidade, a aparência. É isso mesmo, Lavínia. É, então, a alma, eu posso dizer o seguinte: quando nós temos a personalidade física e ela deixa de existir, na verdade, quando a alma se retira a sua energia, é como se aquele mergulhador, tirasse aquela roupa especial de mergulhar e partisse para outro processo, outra atividade. Sem a alma, tudo perde a função e deteriora. Então, um homem, um ser humano que você conhece hoje, qualquer um de nós que você olhar na rua, se a alma resolver tirar a sua energia, aquela natureza deixa de existir. Ela passa para outra forma de existência. É assim que é com tudo na natureza, que determina, por exemplo, todo o plano. Determina o momento em que uma flor vai, como você leu, ela vai desabrochar, determina o tipo de uma floresta ou de uma árvore. Existe a alma, até o átomo tem a alma. Então, existe até um livro da Alice Bailey, que é a literatura que nós indicamos, que chama A Consciência do Átomo. A partir do átomo, tudo na natureza tem uma consciência. E essa consciência ela vai criando um espectro da alma maior para cada reino. Então, o reino animal existe uma alma, o reino vegetal, o reino mineral, e a individualização acontece no homem. Para cada consciência humana, há uma alma específica. Mas todas as almas, elas compartilham da alma maior. Assim como cada fagulha divina nossa, ela também compartilha do Deus maior. Mas ela está aqui buscando as experiências. Então, essa é a função da alma, né? Sem essa energia espiritual e, consequentemente, da alma, todo o reino perde a sua
perde a sua forma, vamos dizer assim. Até mesmo a gente, com uma experiência, quando você tem uma casa e você deixa aquela casa, abandona aquela casa, o que acontece? Ela começa a encher de poeira, começa a deteriorar, a chuva destrói, e depois de um certo tempo você volta, não tem mais telhado, não tem mais paredes, está tudo deteriorado, né? Então a alma, ela tem essa função de manter esta energia da vida. Compreendido? Acho que tá fechado. Você falou lá alguma coisa? Eu, eu, Não, é que a minha mãe quer falar. Deixa eu lá Ah, ajudar ela. tá. Tem que abrir o microfone. Pode falar? Pode sim. Eu não consegui entender, porque eu não consegui abrir o microfone, a parte anterior, a diferença da alma e do espírito. Para mim, os dois eram a mesma coisa. Eu vou passar para você. Então, alma e espírito. A gente tem que entender bastante isso. Como a gente, como eu falei, deixa eu voltar ao slide anterior, então, para poder explicar para você. A alma não é espírito e matéria, mas relaciona ambos. Então, o que que é a alma? A alma, ela é o elo entre essa parte espiritual e aquela realidade que é o Deus no coração de cada ser humano. Então, ela não é o espírito em si, mas ela relaciona os dois. Ela é como eu falei, o Prometeu que, roubando o fogo dos céus, que é a mente de Deus, trouxe para a forma e encarnou. Então, na verdade, a alma é algo que vai nos acompanhar durante toda a nossa evolução no reino físico. Quando nós chegarmos a ascendermos como for mestre ascenso, o que é o mestre ascenso? É aquele que aprendeu tudo o que tinha que aprender aqui no plano físico. Vocês lembram que eu falei com vocês? A gente começa como homem primitivo, homem comum, homem de ideais, aspirantes, discípulo, iniciado, mestre. Quando nós chegamos em mestre, nós evoluímos todo esse processo. A partir daí, a alma ela é liberada para um outro trabalho. Mas nós, como consciência divina e espírito, como entidade divina, continuamos a existir e vamos fazer um outro tipo de evolução, em outro reino que não é mais material. Mas a alma, ela nos atua, ela é nosso princípio crístico que nos leva para a plena expressão espiritual aqui neste mundo físico. A partir do momento que nós somos donos de nós mesmos, aí a nossa parte divina, ela busca outro tipo de evolução e a alma está liberada para outras atividades. Eu sei que é algo novo, mas é o que a literatura tem trazido para nós o tempo todo e nós não sabíamos ler esse processo. Mas é a consciência crística. É aquele Cristo que fala, como diz o anterior, ninguém vai ao Pai senão por mim. A alma é o intermédio. Consegui colocar um pouquinho mais claro, Liliana? A alma eu entendo, e o espírito? Assim, o espírito, ele é aquela parte divina, é aquela parte de Deus que está a sua consciência divina. É a sua essência divina que cada pessoa tem. Você tem a parte divina e você tem uma alma. A alma, você precisa dela para você expressar na matéria. Né? E quando você expressa e se torna pleno de si, essa alma te libera. Vocês não devem. Vou lembrar uma frase para você entender. Quando tudo na vida do Cristo, ele, naquela parte final, aqueles 3 anos finais do Cristo, ele encarnou todos os processos da nossa evolução como um todo, como se fosse um feedback. Sim, ele traz toda a evolução naqueles 3 anos, só para servir como exemplo para a gente. Claro que a evolução dele foi durante muito tempo igual a nossa, mas naquele período ele tem o nascimento, tem a evolução, tem o batismo, tem a crucificação, tudo aquilo está dentro do nosso processo evolutivo. E na cruz, ele fala a seguinte frase: Pai, por que me abandonaste?
este é aquele momento que você transcende a matéria e que a sua alma, ela te libera para o contato com a sua essência divina. Mas nós estamos tão acostumados com ela, ainda bem, né, porque ela é nosso elo para nos levar para o espírito, que chega um momento que nós vamos sentir a sua ausência. Aí ele fala: Pai, por que me abandonaste? É que é aquele momento da consagração de todos nós, onde nós vamos deixar nossa alma e ter a nossa experiência divina a partir em outros planos. Então, o espírito é a essência divina de cada pessoa, cada indivíduo. Ok, Liliana? Se você quiser, ainda podemos explicar mais um pouco. O Plínio está conseguindo acompanhar essa parte? Estou conseguindo, sim. Eu só queria tentar ilustrar da seguinte forma. Sim. É como se fosse, é na minha cabeça isso, tá? É como se fosse o corpo, o espírito, e existe eu vou colocar na religião, no catolicismo, um ser que eu não sei qual que é o nome nesse momento, que é um ser que acompanha você a vida inteira para levar suas orações, suas preces para Deus. Eu não sei como é que é o nome desse ser, né? Que eles falam que o catolicismo diz que acompanha a gente, né? E O anjo o, solar. e o espiritismo diz assim, que é um mentor espiritual. Cada um de nós carregamos um mentor espiritual. Então, ilustrando de uma forma mais simplória, seria o corpo, o espírito e a O alma seria mensageiro. esse mentor que faz essa ligação entre o, o, o divino e o sagrado e a matéria. Seria isso? De Simples, uma né? forma mais ilustrativa. É uma forma boa de explicar. E aproveitando a sua fala, quando nós, até mesmo no Espiritismo, uma das formas que nós sabemos, de segurança que nós podemos ter, é que por isso que a energia da nossa alma tem que ser muito bem entendida, que ela realmente ela leva é o nosso mestre, nosso primeiro mestre e nosso verdadeiro mestre. Uhum, Porque ao longo da nossa vida, vocês vão ter muitos mestres, e a gente até busca um mestre, mas muitos deles são como na literatura grega, chama de Busíris. Se vocês procurarem saber, é um mestre falso, aquele que te engana, aquele que te coloca no pedestal, aquele que te distrai. Então, ao longo da vida espiritual, nós, sem perceber, nós somos levados por muitos mestres falsos. Vamos dizer aí, quantas pessoas estão sendo enganadas muitas vezes com, em todas as religiões, né? Vamos dizer assim, vocês podem olhar vários especiais. E quantos mestres ou gurus no passado, eles falavam que era a representação de Deus, que tinham a palavra de Deus, que era para segui-lo. E muitas seitas foram criadas assim. E com o tempo, esses gurus, muitas vezes, foram desmascarados pela própria vida. Então, o que nos vacina disso é a nossa percepção de nossa alma, porque ela é nosso verdadeiro mestre, né? Ela sempre vai te inspirar, sempre vai te dar a sua intuição e sempre vai nos dar o melhor caminho. Ela nunca vai dizer, mas você vai perguntar. Quando você ora, quando você pede, quando você medita, é isso que te vem. Então, a sua colocação foi bem a calhar. Obrigado. Vocês perceberam que tem hora que eu falo um pouquinho mais, né? Mas vocês podem ficar à vontade para poder compartilhar suas ideias. Então, vamos seguir aqui. Eu voltei aqui para a Liliane. A Lavina já leu essa parte, falando que a alma é luz e amor. Então, só para voltando no slide anterior, quando a gente fala que a alma é luz e amor, são energias que são manifestadas. Nós somos criados nessa encarnação, dessa civilização, entendendo muitas vezes as energias da alma como luz, amor, o bem, né? Mas existem outras maneiras também que são colocadas para a gente. Mas o que nós mais nos adaptamos são essas, né? O cientista, por exemplo, você pode falar a mesma coisa para eles,
de outra forma. Vamos seguir aqui ao próximo, que esse já foi lido. Eu posso fazer mais uma perguntinha aí nesse anterior? É isso aí. Pode sim, Plínio. Quando você diz assim, cada reino da natureza, o mineral, mineral, ótimo, vegetal, vegetal, animal. Quando você usa esse reino animal, é o animal irracional? Porque nós estamos também, como humanos, dentro da categoria animal, né? Na biologia, Sim, estou dizendo isso. Então, o sim. que diferencia esse animal do humano aqui seria o animal irracional mesmo e o humano, o ser Então, racional, é isso? ele é isso mesmo, ele diferencia. Se a gente for biologicamente falando, nós estamos realmente no reino animal, né? Mas a nossa expressão, a expressão de Deus, ele considera no mundo espiritual, ele se expressa em três reinos. Aliás, desculpa, os três reinos abaixo do humano. Existe o reino vegetal, igual você leu, o reino mineral e o reino animal. Todos esses, eles têm uma alma compartilhada, eles não têm cada um tem uma alma. Então, por isso nós falamos, e tem o reino humano. E acima do reino humano vem o reino espiritual. Então, assim, diferenciando assim na nossa biologia, a gente fala da parte espiritual mesmo, porque são os campos de evolução de cada entidade. A entidade evolui diferentemente no reino, cada um reino desse, né? Tá bom? Mas isso, realmente o que diferencia essa parte é a parte de pensar. Então, você tem o direito a uma alma só sua, vamos dizer assim, que já vai te levar, tá? Vou seguir ao próximo slide. Então, eu vou ler esse aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém que possa. Ô, Francisca, boa noite, tudo bem? Você entrou, bem-vinda, viu? Então, a alma do homem autoconsciente está em harmonia com a alma de todas as coisas. É parte integrante da alma universal e, por isso, pode perceber o propósito consciente da divindade, colaborar inteligentemente com a vontade de Deus e trabalhar com o plano de evolução. Hum. Então, aí, nesse ponto, ele está falando do homem autoconsciente, aquele que tem aquela plenitude de já estar desperto, que passou por todas as experiências. Nesse momento, a alma está em harmonia com tudo. E grande parte das nossas doenças, das dificuldades que a civilização tem, dos conflitos, da guerra, dessa desarmonia, é porque nós ainda não estamos em plenitude das energias de nossa alma. Então, nós não conhecemos o plano divino, nós não tratamos o nosso irmão, tratamos só em palavras, né? Ah, nós somos todos filhos de Deus, mas não com um sentimento verdadeiro de alma, tratamos aquelas pessoas que estão ao nosso redor como irmãos. Tinha um programa há muitos anos atrás, eu era criança, passava, chamava, acho que era Reino Animal, Mundo Animal, alguma coisa assim. Passava no SBT. E tinha uma frase de Da Vinci, que toda vez nos domingos de manhã ele citava essa frase. Era basicamente assim: quando o homem conhecer a essência de todos os seres, é, ele tratará todos como seus próprios irmãos. É diferente a frase, estou trazendo só a essência. Mas ele fala, Da Vinci falava naquela época, e quando nós descobrimos a essência de cada um, nós seremos incapazes de fazer o mal ao outro. Porque a essência de cada um é a parte verdadeira de nós, é aquela parte divina que está presente em tudo. Então, quando a nossa alma está plena, a gente deixa essa plenitude da alma manifestar, é isso que nós vivemos. É isso que o Cristo trouxe quando ele veio, porque ele veio trazer uma forma de mandar diferente, veio trazer um Deus único, veio trazer que nós somos tão capazes quanto ele de realizar as coisas que ele realizou e mais. Então, quando nós percebemos a consciência de cada um, aí sim nós vamos tornar verdadeiros irmãos, né? E trabalhar assim com eficiência no plano de evolução. Interessante essa parte, né? Sim. E além do mais, nós podemos expandir. Eu vou dar só uma pincelada, porque
Plínio falou que da parte dos espíritos, aquelas doutrinas espírita, né? Quando nós olhamos para o universo, olhamos para os planetas, olhamos para as galáxias, olhamos para tudo que você vê, tudo é manifestação de Deus. E todos seguem os mesmos princípios e leis. Então, nós estamos ainda um pouco atrasados para entender que nós somos parte de um reino mineral, vegetal, animal, humano e espiritual. Existem civilizações diferentes da nossa humana que estão muito mais integradas com sua alma no cosmos. Então, existem civilizações extraplanetárias que elas têm um desenvolvimento maior do que o nosso. E nós estamos quase passando para essa fase que nós possamos realmente fazer contato com eles e nos expressar em colaboração com eles. Porque hoje, diferentemente do que nós ainda não estamos nessa fase inteligente, se nós tivéssemos um contato com um mundo diferente do nosso, a gente ia fazer igualzinho fizemos quando exploramos a América, né? Íamos chegar a destruir tudo e querer colocar a nossa cultura. Ainda não estamos preparados para isso, mas estamos na fase, no alvorecer dessa fase. Tudo bem? Sabia disso, Lavínia? O quê? Dos planetas? É da nossos irmãos que estão em outros planos e que nós estamos quase a ponto de poder realmente trabalhar em harmonia com eles? Eu sabia, assim, que a gente... que existem outros planos, né? Outros planetas. Mas que a gente estava perto de trabalhar com eles, eu não sabia. É, assim, isso é um assunto amplo, né, que a gente pode abordar em outros momentos, mas como nós estamos falando na plenitude da evolução e falando de colaborar inteligentemente com a vontade de Deus e trabalhar com o plano divino, essa é uma próxima etapa do reino humano nesse planeta Terra, né? É começar a trabalhar inteligentemente com outras civilizações que são nossas irmãs, vamos dizer assim, né? Mas primeiro disso, nós temos que trabalhar inteligentemente com o plano de Deus na Terra. Isto com aquelas pessoas, homens de ideais, que eu falei com vocês, que buscam a preservação das matas, salvar as baleias, tratar os índios de forma diferente, buscar uma certa igualdade, isto é algo que a alma começa a trazer, a cutucar dentro de cada ser humano a necessidade dessa harmonia. E as pessoas começam a entender isso e começam a buscar essas formas de trabalhar, inicialmente engatinhando, e depois como aspirante de uma forma maior, aí reconhecendo cada ser como seu irmão mesmo, né? Vamos dizer assim. Vamos aqui ao próximo slide. Bom, aí veio um tema interessante. Ô, Plínio, vou pedir para você ler para mim essa parte. Alegria e serenidade não são uma condição astral, mas uma reação da alma. Essas qualidades não são resultado da disciplina da natureza emocional, mas da reação natural e automática da alma e da recompensa por ter alcançado o alimento definitivo. Estas duas qualidades da alma, serenidade e alegria, indicam que a alma, o uno, que permanece sozinha, controla e domina a personalidade, as circunstâncias e todas as condições ambientais de vida nos três mundos. Bom, o que eu Eu coloquei entendi aí, né, Ensino, para você pensar um pouquinho conosco. é alegria e serenidade não são uma coisa astral, fora de nós, né? Na verdade, elas são inerentes a nós, seres humanos. E é o resultado de. Eu não entendi muito bem essa disciplina da natureza, né? Eu não entendi muito bem o que significa essa disciplina. A disciplina no sentido de tomar cuidado com as coisas, né? De ter ações corretas em relação às situações, para que haja uma harmonia, né? Entre corpo, espírito e alma. Eu não sei se é isso, tá?
E, Sim, ou seja, se você fizer tudo certinho, você vai ter uma recompensa positiva, né? É mais ou menos isso, ilustrativo é isso, né? tá. Serenidade, Sim, pode falar. desculpe. Serenidade e alegria indica que a alma único, né? O único. Então ela se forma no um. Esse um tá com esse U maiúsculo seria um Deus, né? A gente se conecta a esse Deus, né? A Deus, a essa divindade maior, né? Que ela permanece sozinha em termos, né? Ou seja, a gente se transforma, tudo isso se transforma em um só. Que o objetivo, eu acho que da nossa existência é esse, né? É nos elevarmos até essa união, né? Essa união entre nós e Deus, né? Então é mais ou menos isso. Agora, esses três mundos, quais são esses três mundos? Seria o mundo espiritual, o mundo, não Eu sei. vou, sim. Vou colocar aqui para você, assim, eu te coloquei numa situação para você, pra gente poder trazer, pensar, porque esse slide faz um link com o anterior. Só Aham, para a gente lembrar, eu coloquei assim, alegria e serenidade não são uma condição astral. Aí nós vamos lembrar ele ao mundo astral, que é o corpo das emoções, aham, mas uma reação da alma. Essas qualidades não são essa da disciplina. Toda vez que nós disciplinarmos nosso corpo emocional, nós vamos ter controle de nossas emoções. Aí a gente acha que alegria e serenidade também é uma emoção. Aí que vem a diferença, porque isso faz parte da alma. Tem uma série de emoções que fazem parte do corpo emocional. Mas alegria e serenidade é uma condição não só do corpo emocional, mas vem realmente da natureza da alma. Vocês já conheceram uma pessoa, vocês chegaram e ela já tem assim uma tranquilidade, uma paz, ela está alegre com tudo, com a sua situação de vida. sim, Será que a gente já teve contato com alguém assim? sim. Uhum. Minha mãe, por exemplo. Pois é. Minha mãe era uma pessoa que, por pior que estava a situação, né, em termos, a minha mãe tinha sempre um sorriso, ela dizia assim, né, calma, tempos piores nós já passamos, né? Exatamente, Plínio. Isso, e minha mãe tinha uma gratidão pela existência, me perdoe aí a observação que eu estou fazendo, mas você perguntou, né? Eu Sim, lembrei. mas é para isso E mesmo. ela era uma pessoa assim, entende? Minha mãe estava sempre sorrindo, sempre, né? Sempre de bem com a vida, né? É exatamente isso. Eu também já tive experiências assim, até pessoas muito simples, não tem nem muito, às vezes não tem nem conhecimento, mas elas têm uma sabedoria que vem da alma, Sim, né? Enquanto, por exemplo, a gente fala assim, nossa, mas como que as pessoas gostam de viver nessa casinha tão simples, não tem vontade de, não tem aquele termo que a gente chama de, me fugiu o termo aqui agora, mas ambição, 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 né? Todo mundo tá aí, quer trabalhar, quer ganhar mais, e a pessoa está feliz só com isso. isso. Ora, não estou falando para ninguém que precisa viver assim, mas a condição que você estiver, ou rico ou pobre, em qualquer lugar, a alegria e serenidade é a alma que te traz. Uhum, Tem pessoas que são muito ricas e que têm a serenidade de alma, uhum, e os pobres também. Eu fico me tentando imaginar assim, como que foi estar na presença do Cristo. Certamente devia ser algo transformador. Não é à toa que sem internet, sem grupo de WhatsApp, sem nada, ele aglomerava centenas, às vezes milhares de pessoas, né, debaixo de um monte, no sol. É porque ele tinha essa fragrância, né? Ele trazia na sua própria alma essa vontade de estar perto dele. Eu já tive a gratidão de estar perto de pessoas que são mais evoluídas do que eu. E a uhum, gente não tem vontade de sair de perto, né? Então, isso é algo que a gente busca trazer para o mundo, né? Essa expressão da alma plena, tá bom? Aí ela controla, domina a personalidade. Porque geralmente, por mais que quando a gente não tem esse controle da personalidade, através da disciplina, a gente grita, esperneia, briga, bate, é, sente inveja, né? E tem uma série de coisas que são próprias da natureza inferior do ser humano.
E quando você passa esses pontos, essas etapas, a alma começa a governar. E tudo torna mais sentido. Assim como sua mãe sabia, né? Assim como outras pessoas perto de nós têm muito mais tranquilidade, porque esta paz elas conquistaram. E quando a gente busca a meditação, através de outras coisas, por isso que nós explicamos qual que é o processo, quais são os corpos, qual a conexão que a meditação faz, ela também tem essa efeito sobre nós, né? É isso. Só me fala um pouquinho sobre os três mundos, Os três mundos, deixa eu ver por aqui favor. agora, assim, indica um permanece sozinho, controla e domina a personalidade, as circunstâncias e todas as condições de vidas nos três mundos. Aí nós vamos falar mundo físico, mental e espiritual. Nós três mundos, nossos corpos manifestam. Existe aquele mundo físico que você é físico mesmo. Aham. Inicialmente, só dando exemplo para você, vamos imaginar uma pessoa que vai fazer um jejum. Aquela pessoa que não tem uma habilidade de controlar seu corpo físico, ele vai igual aquela parte animal mesmo do corpo. Ele vai pela fome, do seu instinto, né? A emoção, nós falamos que ela é aqui agora. Toda pessoa que não tem equilíbrio emocional, qualquer coisa pode tirar ela do sério. E ela, muitas vezes, naquele campo de ação dela, ela manifesta as reações que não eram apropriadas, né? Às vezes, até mesmo boas. Ela tem ali um filho que nasce, a pessoa chora, perde a sua estabilidade e vibra muito, né? Tudo tem um controle, na parte boa e na parte ruim, né? E a parte mental, então? A parte mental é aquela que você domina seus pensamentos. É aquela que você tem um controle sobre eles, e não são mais intrometidos na sua mente o tempo todo. Então você consegue ter uma liberdade para pensar de forma real. São os três mundos. E uma vez dominados seus pensamentos, existem dois caminhos. O caminho que você pensa para fazer o bem e o caminho que, né, as pessoas têm um controle, mas não levam esses pensamentos que são poderosos para coisas egoístas, né? É o parte que nós não queremos, né? Então existem pessoas muito habilidosas em pensar, mas usam isso para influenciar pessoas negativamente. Então são os três mundos de atuação, tá? É, deixa eu ver aqui, já são, olha só, 20h53. Deixa eu ver se o próximo slide completa. Um minuto. Olha, eu creio que nós vamos ter que fazer meditação agora e depois nós vamos completar, senão nós vamos extrapolar o nosso tempo, né? Mas caso alguém queira comentar algo ainda sobre esse tema, que é muito interessante, vocês podem falar. Pode abrir o microfone e pode deixar a sua contribuição. Caso não queiram, daqui a pouquinho nós vamos fazer meditação. Tudo certo, Lavínia? Uhum, eu sei. Então tá bom. Marcos Tainan, está conseguindo aproveitar um pouco os nossos estudos? Importante. Ah, que bom, Tainan. Quando você quiser ler também, se tiver condições de ler e tudo mais, fica à vontade também, tá? Não, ok. Tá bom. Francisca, tudo bem? Acho que a Francisca. Não, eu tô aqui. Peraí. Tá bom, Francisca. Que bom. Você está conseguindo aproveitar, acompanhar os nossos estudos? Tá tudo bem. Não sei se você está me ouvindo. Está me ouvindo, não? Então, Pode tá bom. falar. Ok, Eu sei Francisca. como é isso aqui. Não consigo me achar. Oi? Tá Oi, excelente. Tudo bem. Bom, eu vou oi. fazer agora. A Francisca, oi? Ah, sim. Tô Ai, vendo está me ouvindo? você no Ai, vídeo. eu tô meio enrolada com esse negócio de Ótimo. internet. Francisca, aqui a gente compartilha, tá? Você pode ficar à vontade quando você quiser manifestar, perguntar, tirar dúvidas, ou pode também só ouvir, tá? Muito obrigado. E desculpa aí ter chegado atrasado. Não tem problema não. Tá tudo certo, tá? Tá bom. Eu vou fazer Obrigada. agora aqui vou fechar a câmera que nós vamos fazer nosso momento meditativo. Isso, ó. Tá bom. Fica com Deus.
Só um minuto que eu estou abrindo aqui a nossa motivação. Vamos todos manter uma posição confortável, respirando calma e profundamente, respirando mais uma vez e buscando esta harmonia de todos os nossos corpos. Continuamos realizando as respirações suaves, lentas e profundas, concentrando na entrada e saída de ar. A cada inspiração, sentimos a própria vida penetrar em nós, vitalizando cada parte do nosso corpo físico. E a cada expiração, sentimos nosso corpo relaxar. Tomamos consciência de cada parte do nosso corpo. E ao fazê-lo, sentimos as tensões desaparecerem. Levamos a nossa atenção para os nossos pés, liberamos todas as tensões. Depois, atenção para nossas pernas, nossos ombros, pescoço, cabeça e liberamos todas as tensões. Agora, dirigimos nossa atenção para o corpo emocional. O visualizamos como se fosse um lago de água cristalina, tão tranquila que a lua pode se refletir perfeitamente em suas águas sem nenhuma distorção. Sentimos que todo o nosso corpo emocional está serenando à medida que seguimos respirando suave e ritmicamente. Agora, elevamos a nossa consciência ainda mais, até alcançarmos nosso corpo mental, onde vamos se aquietando, à medida que vamos tranquilizando os nossos pensamentos através das respirações suaves e profundas. Se algum pensamento surgir, simplesmente o deixamos passar. Agora, fazemos uso de nossa imaginação criativa, visualizamos no centro da cabeça uma estrela brilhante que representa a personalidade alinhada. Acima do topo da cabeça, visualizamos uma estrela grande, resplandecente, que representa a alma. Imaginamos que essas duas estrelas se unem, representando a personalidade alinhada com a alma. E assim, pronunciamos uma vez a palavra sagrada Om. Om. Passamos uma pausa, intervalo, conscientes da luz e da energia da alma como ponto central da consciência.
Assim, mantemos a mente firme na luz e vamos meditar juntos por alguns minutos sobre o seguinte pensamento semente: que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias, que o amor prevaleça, que todos os homens amem. Examinamos primeiro as palavras com a mente analítica e depois tratemos de penetrar no verdadeiro significado interior. O que significa se a alma controlasse toda a vida sobre a Terra e se o amor fosse a energia que relaciona toda a humanidade? Visualizamos então o fluxo e a precipitação de energia em todo o planeta, desde o ponto mais elevado da nossa alma até o ponto mais baixo da manifestação física. Paramos por alguns momentos para refletir sobre as formas e meios de empregar as energias invocadas em todos os domínios da vida humana, em todas as partes do mundo. Finalmente, atuando como um canal de transmissão de energia e como um ato de serviço à humanidade, derramamos as energias liberadas durante a meditação. Assim, pronunciamos a grande invocação para visualizar a luz, o amor e o poder, irradiando e inspirando a consciência humana. A grande invocação, desde o ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra, desde o ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra, desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Mantra Om por 3 vezes. Om.
Fazendo uma respiração lenta e profunda, vamos retornar ao nível de consciência exterior e finalizar as nossas atividades. Tudo bem a todos. Agradeço a presença de vocês, a participação. Espero que vocês possam aproveitar os ensinamentos em vossas vidas e que a meditação traga essa tranquilidade, esse alinhamento com a alma. Só observação, quando a gente faz o mantra pelo Zoom, ele entende como ruído e aí não sai o som, né? Mas todos vocês podem fazer em casa, né? É um mantra que traz alguma energia, que alinha também essa nossa, aliás, ajuda nesse processo de alinhamento, tá bom? Plínio, obrigado. Tainan, Obrigado. até Boa breve. noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau. Boa noite.